Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o professor e a moral. Como lidar com a sexualidade do estudante. Evidentemente que quando eu faço isso, eu faço como professor de filosofia, eu faço como filósofo, e não como um programador de autoajuda que fico aí dando conselhos, até porque eu não gosto muito dessa ideia de que eu esteja num lugar moralmente privilegiado, onde eu fique dando conselhos. Enfim, não é esse o lugar que eu me vejo de forma mais confortável. Mas nós estamos diante de novas demandas da sexualidade, novas morais que aparecem, mas ao mesmo tempo que essa moral aparece de forma emergente e avassaladora na rede, também as pessoas se prendem a laços do passado, da moral do passado, e nós criamos uma certa esquizofrenia moral onde o passado e o futuro se encontram, o passado e a demanda do tempo zero da produção aparecem mais ou menos ao mesmo tempo. E o professor, às vezes, ele é capturado como uma pessoa que devesse fazer uma substituição moral a respeito das pessoas de hoje. Ou seja, tradicionalmente, não temos mais aquela família tradicional, sobretudo no Brasil, onde os pais fazem a criança, vão embora, nem sempre dão atenção. Às vezes também isso acomete a mãe, e os avós acabam assumindo o papel de pai, de mãe. As famílias se modificaram também. Muitos pais vão morar com homens, muitas mães vão morar com mulheres. Então as pessoas estão assim ainda digerindo essa nova fase. Nós ainda estamos nos alimentando, digerindo essa nova realidade. Por outro lado, também as instituições tradicionais, a igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, vem passado por momentos morais diferentes. O pastor não necessariamente é aquela referência moral do passado. Muitos deles viraram políticos, muitos deles viraram milicianos. Então, diante dessas imprecisões, o professor ele é cobrado para além do compromisso didático, pedagógico e escolar. Às vezes as pessoas esperam do professor que ele seja essa pessoa que seja o professor, mas que, direta ou indiretamente, mesmo que isso seja um compromisso tácito, as pessoas esperam que o professor cubra a falta do pastor, a falta do padre, a falta daquela família tradicional que, em parte, se despedaçou. Não que a família tenha acabado, a família continua uma instituição bastante elementar na vida dos seres humanos. A religiosidade também é muito elementar nas vidas dos seres humanos. Porém, cada dia que passa, a experiência da conversão é substituída pela experiência da adesão. E a adesão nem sempre é muito duradoura. A adesão ela é efêmera e as pessoas vão migrando de adesão em adesão. E as instituições da moral, a família, a igreja, elas passam por momentos diferenciados. E ao professor, às vezes, é dado indevidamente esse papel.
ao mesmo tempo onde se faz uma campanha moralista contra o professor, como se ele fosse o acusador, um comunista depravado, um comunista de esquerda depravado. Então, essa expectativa de que o professor deve atender a demandas morais e a contra-expectativa de que o professor é esse bicho-papão comunista, esquerdista, que vem sendo propagado aos borbotões, isso cria no interior da escola um verdadeiro pandemônio em muitas oportunidades. Eu já tive em ambientes escolares várias experiências e eu tive que conter, aprender a perder a piada. Eu não sabia perder a piada. E hoje em dia perder a piada virou assédio. Se você, dependendo da piada que você faça, né, de primeiro um aluno fazia uma brincadeira de mau gosto, eu rebatia a brincadeira assim. Só que hoje em dia nós vivemos uma sociedade onde o real e o virtual se misturam. Então muitas das vezes uma piada é interpretada de forma literal. Não que a gente vai ficar contando piadas de péssimo gosto, a gente precisa saber dosar as situações. Mas uma vez eu estava numa sala de aula e uma aluna falou assim: cuidado que o passarinho vai fugir. Bom, essa brincadeira ela sempre foi, no meu tempo, era uma brincadeira usada assim, muito comumente entre nós. Aí eu falei pra turma: ih, fugiu, pega aí. Ou seja, aí o fato foi parar na direção como o professor, como se o professor tivesse oferecendo o seu membro para os alunos. Não, foi uma piada. Mas hoje em dia nós temos que saber dosar a piada, porque a piada pode se transformar em ideia de assédio, enfim. Então, isso aconteceu, né? Há pouco, ontem eu estava numa sala de aula, né? Sabe aquela sala de aula onde os alunos querem validar-se, né? Validar-se, inclusive, sexualmente, com certeza por insegurança, né? Então, eu ali passando a matéria no quadro, e o assunto lá atrás, e o cu, e a buceta, eu não tenho, sinceramente, o hábito de ficar dizendo: não fala essa palavra, não fala essa palavra, não fala essa palavra, ao respeito. Eu espero, depois eu volto, e já que eles querem o assunto, e tem umas 2 ou 3 turmas que querem o assunto, e esse ano eu vou ler livros com eles, estou pensando em ler livros com eles, se Deus quiser eu vou conseguir, apesar das muitas demandas de muitas escolas, são 7 escolas, eu quero ler livros, e essas turmas assim de pessoas muito exuberantes aparentemente, eu quero ler o livro do Michel Foucault, História da Sexualidade. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque uma vez eu numa turma também muito exuberante nessa área, né? Eu aproveito sempre essas situações para citar, fazer citações. Eu citei o livro do Michel Foucault, História da Sexualidade, e citei a história a história do leite coalhado, né? A brincadeira do leite coalhado que existia entre crianças e adultos, até o mundo do adulto e o mundo da criança ser separado, né? Você imagina a criança brincar com o adulto de leite coalhado. Então eu expliquei sobre isso, como a demanda das expectativas sexuais mudam durante os tempos. Expliquei isso para eles. Eles foram no Google e viram lá brincadeira do leite coalhado. E fazia parte de uma pesquisa científica sobre pedofilia. Aí aquilo na cabeça deles e na mente dos pais caiu de outra maneira, como se a pedofilia estivesse sendo feita em sala de aula. Não, gente, vocês estão me ajudando. O livro mostra, a pesquisa mostra que o que eu falei tem respaldo na ciência. Ou seja, a ciência pesquisou a respeito disso, sobre a brincadeira do leite coalhado que era realizada entre crianças e adultos, né? Mas por que isso acontece? Porque as pessoas entendem que o professor é esse guarda-costa de uma moral, como se o professor fosse o elo perdido entre a moral que se perdeu e a preservação da moral
que se perdeu em uma sociedade onde ela é impraticável. É curioso, né? A moral que passou se perdeu e as pessoas esperam que o professor seja o mantenedor de uma moral que se perdeu, mas que ele a mantenha como moral impraticável. É muito curioso, né? Então a demanda do professor como esse mantenedor da moral aparece na mente das pessoas. Então, e ontem eu estava nessa sala, numa sala onde o assunto era esse, eles falavam muito disso e tal, tal. E então para essas turmas eu vou pretendo usar a literatura de Michel Foucault para a gente caminhar, né? Então é uma das maneiras que eu entendo que nós devemos nos utilizar da pedagogia. Eu nunca faço o corte moral. Para de falar isso! Para de falar esse palavrão, não. Vamos lá. O aluno, em uma turma que eu fazia parte, os alunos citaram professor pode xingar? Calma. Calma. O que é cu? Vamos ao dicionário. Cu é buraco. Citei o dicionário do palavrão, né? Que mostra que o palavrão surge e se transforma em palavrão. Calma. Cu é buraco. Qualquer buraco é um cu. Isso é uma palavra que está no dicionário. Inclusive, talvez por ligação etimológica, né? Existe a palavra culo, né? Em espanhol, né? No espanhol. E essa palavra sobre o dicionário do palavrão é muito interessante. Cheguei a citar o dicionário do palavrão e eu lembro que, talvez por não saber mais como me colocar, até porque eu precisei perder algumas piadas, precisei adaptar as minhas palavras à consciência das pessoas de hoje que têm dificuldades de ter a palavra como um símbolo semiótico que não está necessariamente relacionada a ela, ao seu corpo, né? É igual eu estava numa sala, aí eu dando aula de projeto de vida, uma matéria totalmente sem sentido que entrou no currículo atropelando as matérias tradicionais, mas enquanto a matéria estava ali, perguntei para uma turma qual era o projeto de vida da turma. Aí um aluno, meu projeto de vida é comer muita buceta. Eu falei, bom, não deixa de ser um projeto de vida, mas tem implicações. Tem uma gravidez indesejada que pode aparecer, aí você vai ter que pagar pensão, é isso mesmo que você quer, mas como você quer, tem o uso de preservativo para a pessoa, para que vocês não saiam se contaminando com doenças sexualmente transmissíveis. Existe uma série de fatores. E os ginecologistas vão ao ginecologista porque, sinceramente, se o aluno quer transar muito, o aluno ou a aluna, o professor não é esse patrão moral, esse pastor, esse moralista que vai falar não transe muito. Mas o assunto foi parar na direção, como se eu estivesse incentivando, como se eu estivesse não protegendo as meninas do ataque do garanhão. Não estava. Ele falou, eu quero comer muita reticência. Seja feliz, ele ou ela. Problema nenhum. Quem tem que dizer se transa ou não é lá, sei lá, talvez o pai, a mãe, o pastor, o pai de santo, não tô nem aí. O nosso objetivo é educar. Afinal de contas, sexo é muito bom. E se a pessoa quiser fazer muito com muitos parceiros ou muitas parceiras, problema nenhum. Professor, eu quero comer muito. Responsabilidade, camisinha, ginecologista, enfim, né? Problema nenhum. Mas, como as pessoas esperam que nós sejamos aquela reserva moral do que está faltando, tem sempre esse papo em relação ao professor.
As pessoas esperam que ele seja esse orientador da moral que se perdeu. Ao mesmo tempo, ele precisa ser tolhido. Né? Daqui a uns dias, nós, para se fazer concurso público, vão ter que ser de castrar os professores, porque o professor não tem sexualidade, enfim. Parece que o professor é um ser assexuado, né? E não pode tocar nessas coisas às vezes. Então é isso. Nós não somos reserva moral daquilo que se perdeu. Nós somos professores, educadores, não somos a reserva moral da moral que se perdeu. E não quero ser usado como reserva moral de uma moral impraticável que se perdeu, porque a moral cristã, como ela é na íntegra, não existe nem espaços sociológicos para que ela se aplique, né? Pegue a moral dos dias de Jesus, dos dias dos apóstolos, do Velho Testamento nem se fala, né? E aplica para hoje, a não ser por uma revelação, por uma nova revelação que se dê às consciências. Então é isso aí. Voltamos em uma próxima oportunidade, ok, galera? Vocês são do coração.